Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Mais uma vez estamos juntos para começarmos a semana estudando a Palavra de Deus, sendo guiados aqui pela lição da Escola Sabatina. Obrigado por sua presença aqui comigo. Obrigado por sua interação quando você toma esse vídeo e leva adiante. Se ainda não é inscrito ou inscrita, não se esqueça de se inscrever e ao final de deixar o seu gostei. Vamos à lição 11. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Alguns temas na Bíblia parecem nos trazer um nó na nossa mente, né? Como entender, por exemplo, a natureza triuna de Deus? A gente quer explicar tudo pela lógica humana, mas tem coisas que a lógica humana não alcança. Por exemplo, o mundo espiritual. Como é que nós podemos entender um Deus que apesar de ser um, ao mesmo tempo são três, né? São três. Lá no relato do Gênesis diz assim, Deus criou, no princípio Deus criou os céus e a terra, e o Espírito Santo pairava sobre as águas. Aí o apóstolo João, no capítulo 1, no verso 1, diz assim, no princípio o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e tudo foi feito por meio dele, por intermédio dele. Aí lá no verso 14, do capítulo 1 de João, diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, Jesus. Então nós vemos aí a natureza triuna de Cristo sendo apresentada abundantemente no Novo Testamento. João, ele mostra os milagres de Cristo e os chama de sinais para demonstrar realmente que Jesus era o que dizia ser o Filho de Deus. Quando ele usa, por exemplo, aquela expressão, eu sou. Bom, essa expressão para nós brasileiros que vivemos no século XXI parece não nos fazer muito sentido. É uma expressão comum, né? Mas para o judeu aquilo lá lembrava a experiência de Moisés lá na sarça ardente, quando Deus apresenta para ele e diz, eu sou, te envia a Israel para libertá-lo da sua escravidão. Então, quem apareceu ali se denominou como o grande eu sou. Aí Jesus usa a expressão para si mesmo e os judeus pegam pedra para apedrejá-lo. Por quê? Porque ele estava se fazendo o próprio Deus que apareceu para Moisés. Então veja como que João ela apresenta inequivocamente e sem receio nenhum a própria divindade de Jesus. Por exemplo, quando Tomé encontrou com Jesus ressuscitado, ele havia dito antes, eu só creio se eu ver e colocar a minha mão na sua ferida. E quando Jesus apareceu para ele, assim, Tomé, não seja descrente, mas crente, venha e toca-me. E aí ele diz, Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Quem registra essas palavras foi João. Então João apresenta Jesus como divino, com natureza divina, apresenta-o como Messias esperado, apresenta Jesus como um com o Pai. O próprio Jesus fala assim, eu e o Pai somos um. Né? Algumas expressões, né, nós vemos que Jesus usa demonstrando exatamente a sua ligação íntima com o Pai. Nessa semana nós iremos examinar o Evangelho de João e vamos ver como que João traz aí um aspecto teológico de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, mas agora no discurso de despedida de Cristo, né? Então nós vamos ver isso de maneira muito própria do Evangelho de João e haveremos de crescer nessa compreensão. É importante que eu e você cresçamos nessa compreensão. Eu quero dizer para você que não são três aparições de Deus, né? Deus é três de maneira distinta, assim como eu sou um, você é outro, o seu parente é outro, por exemplo, né? Então Deus é distinto. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O próprio Jesus diz, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No batismo de Jesus, quando ele é batizado, o céu se abre e Deus o Pai diz, esse é meu Filho amado. E o Espírito Santo desce em forma de pomba e pousa sobre ele. O Espírito Santo é tido aí por Jesus como uma personalidade. Por exemplo, o verso para memorizar diz, o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará
a vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo que eu lhes disse. Jesus está prometendo aqui o envio do Consolador ou do Espírito Santo. Nós iremos entender esse assunto, essa temática durante essa semana. Por enquanto, eu quero dizer para você que esse Deus triuno, ele se interessa intimamente por você. Ele ama você. Diz a Bíblia que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Olha, Deus ama, envia o Filho. E o Filho envia o Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. Justamente para nos salvar. Não se esqueça. Se você quiser saber o real valor que você tem, olhe para a cruz do Calvário, que o Filho de Deus entregou a vida, derramou seu sangue para redimir e resgatar exatamente você. Esse é o valor que você tem, o valor do sangue de Cristo. Então vale muito para Jesus. Se apegue a essa promessa. Ore comigo. Querido Deus, obrigado mais uma vez por nos dar o privilégio de estudar a Tua Palavra e compreender um pouquinho aquilo que nos é permitido compreender acerca da Sua natureza. Sabemos que esse é um terreno santo e devemos tirar as sandálias dos nossos pés, porque Tu és santo e nós somos pecadores e somos limitados. Por isso pedimos o Teu Espírito Santo para nos ajudar a compreender esse tema, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você. Amanhã começaremos, propriamente dito, o nosso estudo. Eu fico esperando você ansiosamente. Aproveite bem o seu sábado